Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Yara, sou residente do segundo ano do Serviço de Hematologia e Hemoterapia do hospital e eu vou apresentar um artigo sobre a transfusão em pacientes com anemia falciforme e o manejo em reações transfusionais tardias. Eu peço desculpas pelo formato, desconfigurou aqui, era uma balança. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração num paciente com anemia falciforme, é que existe uma balança, existe um equilíbrio entre a necessidade transfusional, a necessidade que esse paciente tem de eu transfundir, e por se tratar de um paciente que será transfundido diversas vezes, a formação de anticorpos que ele poderá sofrer. Então, quando o paciente, quando esse paciente com anemia falciforme, ele vai receber um sangue de um doador, ele pode ter a formação do seu anticorpo, o que vai positivar o TAD, mas que esses anticorpos, esse anticorpo, ele vai tender a ser destruído pelo sistema imune do paciente, pelo sistema de complemento. Mas o estado de hiperemólise, ele vai se dever a uma reação em que vai acontecer tanto a destruição, vai ser a reação transfusional, tanta destruição da hemácia, tanto do doador quanto do receptor. Tá? Então, nesses casos, esse paciente pode ter uma reticulopenia e vai acabar piorando ainda mais a anemia. Nesse contexto, você pode também ter o risco de falência de órgãos, inclusive o óbito, além de que a própria hemólise, com a destruição da hemácia, vai levar a um dano na vasculatura, até por conta dessa quantidade de hemoglobina, quantidade de M solto na circulação. E quando se apresenta um quadro de hemólise, mais transfusões sendo dadas a esse paciente aumentam o risco, né? Então, vai gerar um risco adicional a esse paciente, tá? As reações transfusionais, elas, quando você faz um sangue, transpassa um sangue tipado só para a BO e RH, o risco de uma reação transfusional vai variar ali entre seus 11,5% a 16%. Agora, quando eu faço uma avaliação desse paciente, em que eu analiso melhor o sistema RH, que eu olho D, ser grande, ser pequeno, e grande, e pequeno, e avalio também o grupo KEL, quando se faz essa avaliação melhor, o risco de reação transfusional hemolítica tardia vai ser entre 4% a 7%, tá? Lembrando que nesses pacientes que têm anemia falciforme, 4% dos óbitos vão se dever à reação transfusional. Então, é algo que é relacionado à assistência que a gente tem que ter um maior cuidado com esses pacientes. Além disso, é bom se lembrar que a gente sabe que é 4%, mas esse número pode ser bem maior, porque é difícil você diagnosticar uma reação transfusional hemolítica tardia nesse paciente, porque é um paciente que, quando apresentar a clínica da reação transfusional, ela muitas vezes é confundida com um episódio veno-oclusivo. E aí, como ele é confundido com uma coisa que é inerente à realidade desse paciente, faz parte das intercorrências que ele tem, passa-se batido e o paciente acaba correndo risco de ir a óbito e não vai ser identificado que a causa do óbito, na verdade, se tratava de uma reação transfusional. Esse artigo ele vai ilustrar 3 casos clínicos de pacientes com anemia falciforme e reação transfusional tardia. O primeiro caso é de uma mulher de 35 anos que ela tinha a programação de uma cirurgia cardíaca. Ela já tinha uma história de 2 reações transfusionais, aos 30, no contexto de uma gravidez em que ela recebeu essa transfusão, e aos 32 anos por conta de um aborto, certo? E o tipo sanguíneo dela vai ser D positivo, C grande negativo, E grande negativo, C pequeno e E pequeno positivos,
KEL negativo, FAI-A e FAI-A positivo, FAI-B negativo, S grande negativo, S pequeno positivo. Então, antes mesmo desse contexto de reações transfusionais, ela já tinha se identificado o anti-C, KEL e o alto anti-E. Durante essa transfusão, aos 30 anos, foi identificado o anti-S e o anti-LUA, e aos 32 anos, o anti-E. Essa paciente, ela já tinha, todas as vezes que ela apresenta uma reação transfusional, ela acaba indo para a UTI. Então, a clínica que ela apresenta é uma clínica de dor severa, hemoglobinúria, hiperlactatemia e sinais de hemólise. Nessa primeira reação, ela teve uma queda de 2 pontos de HB, na primeira reação, e na segunda reação transfusional, ela teve uma queda de 3 pontos de HB, nesse contexto. Então, já sabidamente, a paciente com história de reação transfusional e queria fazer uma cirurgia, em que, obviamente, iria cair mais HB, que tinha que ter todo um planejamento. Então, o planejamento para ela foi de fazer 2 doses de rituximab de 1.000 miligramas com 1 mês e com 15 dias da cirurgia. Feito isso, ela chegou a receber 2 unidades de concentrado de hemácias. E aí, o que acontece? E esse era o perfil do concentrado que ela recebeu, C grande negativo, I grande negativo, celano negativo, FAI-A negativo, KID-B negativo e S grande negativo. Então, no primeiro dia pós-transfusional, ela apresenta uma hemoglobina de 7,7 e uma porcentagem de hemoglobina A de 62%. No dia 25, porque as reações transfusionais, elas podem acontecer do terceiro ao 25º dia. Então, no 25º dia, ela apresenta essa hemoglobina de 8,6, com uma porcentagem de hemoglobina A de 37%, e não tinha sido identificado nenhum anticorpo nesse segmento de 3 meses. Como teve que fazer o rituximab, a necessidade da vacinação prévia antipneumocócica nesses pacientes que também são esplenectomizados, então eles têm que autoesplenectomizados, então eles vão ter essa necessidade vacinal, e para ela também foi prescrito anticorpo profilático, tá? Nesses casos faz penicilina. Então, como prevenir a imunização, né? Quando a gente está nesse cenário, desse perfil de pacientes que são politransfundidos, a gente tem que entender como é o perfil desses doadores, né? Quem está doando para esse paciente? Então, o perfil dos doadores, na verdade, são um perfil de doadores descendentes europeus. E o perfil deles vai ser o perfil C grande positivo, E grande positivo, FAI-A positivo, e JKB positivo e S grande positivo. Então, essas características são diferentes dos pacientes africanos, que é o perfil dos pacientes que vão ser os pacientes com anemia falciforme, tá? Além disso, dentro do próprio contexto da anemia falciforme, a natureza inflamatória da anemia falciforme corrobora para que esses pacientes tenham aumento das autoimunizações. Além disso, existem fatores genéticos associados que levam a essa alta incidência de autoimunização nessa população. Então, como estratégia, é transfundir hemácias que sejam avaliadas corretamente conforme os antígenos RH. E também quanto os KEL. Não pode ser feita uma doação só mesmo avaliado o ABO-RH, RHD, no caso. Você tem que estender para todos os antígenos RH e para KEL. Quando a gente avalia a extensão para outros tipos, como, por exemplo, DUF, KID, e o S, no caso, ele nem fala do MNS, ele fala só do S, não se faz tanto, até porque esses tipos, esses grupos de antígenos, eles correspondem a 5 a 15% das imunizações. Então, existe um perfil de pacientes em que vale a pena estender essa fenotipagem. Além disso, esses pacientes eles vão ter uma associação também, como eles são mais transfundidos, de ter associação com antígenos de baixa frequência e os autoanticorpos.
Então, uma opção para essas pessoas, como foi o caso dessa paciente, avaliar uma coisa que vai prevenir a imunização antes da transfusão é fazer uma terapia com depleção de células B. Então, o rituximab, ele surge como uma terapia, né, nesses pacientes que têm um histórico. Não é porque o paciente tem anemia falciforme, vai transfundir que vai receber rituximab. Não, é um paciente que já teve uma reação transfusional prévia, anterior, e aí, nesse contexto, em novas transfusões, se fazer o rituximab, tá? Então, esses pacientes, eles têm a necessidade de vacinação antipneumocócica e o uso da penicilina, que ele fala é a penicilina de 500 miligramas 2 vezes ao dia, tá? O corticoide, ele pode ser feito, mas ele deve ser feito em dose baixa. Por quê? Porque quando se faz em dose alta, tem uma relação com os episódios venoclusivos. Então, a orientação é de uma metipred de 10 miligramas, certo? Então, o rituximab, ele vai surgir num contexto, também lembrar, que é pós-reação transfusional nos pacientes que foram identificados autoanticorpos. Então, teve reação transfusional, hemolítica, mas não foi identificado aloanticorpo, então não tem indicação de fazer o rituximab, certo? E o que é que vai me fazer imaginar que o paciente pode aumentar o risco de ter uma reação hemolítica? É ter o histórico prévio de imunização, já tem identificação de anticorpos, já teve uma reação transfusional hemolítica prévia, e ele está fazendo uma transfusão por causa de uma complicação aguda, e se o paciente tem um baixo número de transfusões, se ele fez abaixo de 12. Porque se ele transfundiu até mais que isso, a tendência vai ser de não ter uma formação, não vai ser tão visto, né? Agora, quando o paciente ele já foi poucas transfusões, ele tem um risco maior de desenvolver, tá? Para aqueles que têm anti-DUF ou anti-KID ou anti-SS, indica-se fazer uma fenotipagem estendida para esses pacientes, até para identificação correta desses antígenos, pelo risco de novos anticorpos a cada transfusão e a indicação do rituximab antes da transfusão. Certo. Então, quando o paciente ele tem o halo-anticorpo negativo, esse vai ser um desafio, porque se eu não tenho um halo-anticorpo identificado, fica mais complicado para eu poder objetivar. Então, você tem que objetivar realmente descartar a presença desses anticorpos, e naqueles em que tiver história de reação transfusional e pouca transfusão, fazer a fenotipagem estendida empírica para conhecer melhor esse perfil. Então, não tem indicação do rituximab, e o mecanismo de ação dessa reação não é conhecido. Então, um paciente que tem poucas transfusões e que não tem reação, ele vai ter um baixo risco. Então, uma vez que ele é um paciente de baixo risco, sugere-se fazer só o RH, né, os seus antígenos RH e o CAL. Aqui no artigo ele sugere fazer essa avaliação dos pacientes, né, de estratificar o risco dos pacientes, se o paciente ele tem um baixo risco ou se ele tem um alto risco. Se o paciente ele tem um baixo risco, fazer só RH e CAL, e nos pacientes em que eles vão ter um maior risco, estender para DUF, KID e S, certo? Caso 2. Caso 2, se trata de um paciente de 26 anos que ele interna por conta de uma síndrome torácica aguda com hipertensão pulmonar. Ele já tem um histórico de várias transfusões prévias, mas que nunca teve reação transfusional e imunização. A fenotipagem dele é D, um C grande negativo, E grande negativo, C pequeno e E pequeno positivos, CAL negativo, FAI-A e FAI-B negativos, JKA e B positivos, S grande e S pequeno positivos, tá? Então, ele interna por conta dessa síndrome torácica. No dia do D0, ele recebe essa transfusão, que era uma transfusão compatível, e aí no segundo dia ele estava com hemoglobina ok,
com um LDH ok, recebe alta da UTI. Quando é no 7º dia, ele apresenta uma dor severa e hematúria com hemoglobina de 6, certo? Então, ele cai de 10 para 6, hematócrito de 29, o LDH aumenta bastante a bilirrubina e por isso ele volta para a UTI. Poderia ter considerado que seria algum episódio veno-oclusivo, mas foi identificado que isso aí seria uma reação transfusional. Ele tinha um TAD positivo com identificação de IgG. Então, a proposta de tratamento para ele primeiro foi feita imunoglobulina por 4 dias, depois seguiu-se, como ele teve uma resposta parcial, foi feito o eculizumab, 900 miligramas no D8 e no D14. Como ele apresentava uma hemoglobina de 2, teve que fazer uma nova transfusão. Lembrando que transfusões nesse contexto aumentam o risco, mas se eu tenho um paciente que está com hemoglobina muito baixa, que isso pode gerar dano aos órgãos, né, até por conta dessa hemoglobina muito baixa, a indicação de se fazer a transfusão, né? Mas aí se faz com uma fenotipagem estendida. Foi feito para ele também rituximab, e aí ele apresenta uma boa resposta com a eritropoetina e a anticoagulação. Começou-se a eritropoetina, e aí pelo risco trombótico, que era um paciente que estava na UTI, foi feita a anticoagulação, certo? Aqui ele dá no artigo uma proposta de tentativa de avaliar melhor a diagnosticar uma reação transfusional, porque assim, nesse paciente você poderia ter pensado em outras coisas e deixar passar batido o diagnóstico de reação transfusional. Então, ele tá pequeno, mas eu vou explicando. Você tem que lembrar que pode acontecer uma reação transfusional tardia do 3º ao 25º dia após essa transfusão, e que a apresentação ela vai ser através de uma urina escura, dor, uma piora nos sintomas da anemia, o aumento do LDH. Então, se eu tenho um paciente nesse contexto, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o TAD. Faço o TAD. Se ele for positivo, ok. Se ele for negativo, não me exclui nada, tá? Uma proposta que ele faz é uma tabelinha aqui de cálculo para avaliar o risco de ser uma reação transfusional. Então, ele faz o cálculo da hemoglobina, vezes a hemoglobina pós-transfusional, vezes a hemoglobina, a porcentagem de hemoglobina A, menos a hemoglobina do paciente pós, vezes a hemoglobina A, e aí ele faz essa conta e coloca nesse gráfico que está aí no meio, certo? Então, assim, ele consegue classificar se vai ser alto, intermediário ou baixo risco. Se o risco for intermediário ou alto, confirma-se o diagnóstico de reação transfusional tardia. Se for baixo, e aí, no caso, se for alto, intermediário ou alto, indica-se o tratamento. Se for baixo, monitora o paciente até o 25º dia, certo? As opções de tratamento para esses pacientes podem ser a eritropoetina, para esses pacientes. Todos os pacientes com reticulopenia podem receber a eritropoetina para estimular a produção de hemoglobina, e a hidroxiureia deve ser reservada para quando tiver a resolução das citopenias, certo? Outro tratamento é a terapia de imunoglobulina, que é a primeira linha de tratamento nesses pacientes com reações transfusionais tardias, com sintomas pós-transfusão, e também nesses pacientes, incluindo os pacientes que não tiveram a detecção dos anticorpos. O corticoide, ele pode ser feito associado. No entanto, você tem que avaliar o risco de agravamento do quadro, de ter o agravamento de um episódio veno-oclusivo, certo? Outra opção é a plasmaférese, porque como vai ter M livre, né, hemoglobina livre, isso é deletério para a vasculatura. Então, a plasmaférese pode surgir como opção. A transfusão, ela deve ser bem criteriosa, bem avaliada. Quando se tem uma anemia profunda, em que vai levar a uma hipóxia de algum órgão, e aí a transfusão pode ser feita por uma indicação muito grande. Mas essa transfusão ainda tem que ser feita avaliando a fenotipagem, né? Tem que avaliar Duff, KID, S,
e com a profilaxia com rituximab para esses pacientes. Outras terapias é o uso da aptoglobina e da hemopexina. O caso 3 é um homem subsaariano que ele apresenta uma síndrome torácica aguda e é admitido na UTI. No passado, ele já chegou a receber 4 unidades de hemácia, 2 RH negativo e QEL negativo. A fenotipagem dele era D positivo, C grande positivo, E grande negativo, E pequeno positivo, C pequeno negativo, QEL negativo, tanto FAI-A quanto FAI-B negativos, que de A e que de B positivos, S grande negativo, S pequeno positivo. Então, ele chega com essa síndrome torácica aguda e recebe 4 unidades de hemoglobina, que não tinham esses antígenos E grande, era negativo para E grande, C pequeno e QEL, por 2 dias. Quando é no 10º dia, ele apresenta uma nova venoclusão, então ele cai a hemoglobina. E aí, quando ele tem essa intercorrência, é solicitado o anti-RH, que vai ser associado com o anti-RH 46, associado com raro RH, é identificado para esse paciente. Ou seja, a gente se encontra num paciente que tem uma perspectiva de um sangue raro, certo? Que é um paciente de sangue raro. Então, esse paciente, ele apresenta a queda da hemoglobina, a hemoglobina dele vai até 4,9, a hemoglobina A fica 0, ele é monitorizado, é observado, é feito para ele EPO, terapia de suporte, até que progressivamente ele passa a apresentar o aumento dos seus níveis hematimétricos. Então, quando se trata de um paciente que tem um grupo sanguíneo raro, a falta de expressão dos antígenos de alta incidência em qualquer um o grupo raro se caracteriza justamente por isso, pela falta de expressão de antígenos de alta incidência em qualquer um dos 36 grupos sanguíneos conhecidos. Então, quando você tem uma anemia falciforme, um paciente que precisa transfundir mais e ele ainda por cima tem um sangue raro, existe um aumento no risco de aloimunização. Então, para esses pacientes, a estratégia é uma avaliação sempre muito cuidadosa da necessidade transfusional e a opção também é de fazer o sangue raro criopreservado, mas que isso não é possível em muitos lugares, tá? Então, uma coisa interessante seria convocar pessoas para a doação, né, que tenham até esse mesmo perfil, mais doadores descendentes africanos, numa tentativa de screening em busca de aumentar o inventário de sangue raro. Então, a transfusão deadlock, uma transfusão de impasse, né? Então, quando esses pacientes, eles aumentam muito esse risco de pacientes aloimunizados, uma opção para esses pacientes é o uso da hidroxiureia ou transplante de medula óssea. Então, se tem que se considerar o transplante de medula nesse paciente com anemia falciforme, lembrar de tentar garantir esse estoque criopreservado para esse paciente, para que ele passe pelo processo do transplante, né? Então, anticorpos contra, porque até esses anticorpos contra esses receptores e doadores vão levar a uma hemólise para esses pacientes quase fatais. Então, como eles aumentam o risco, a indicação para eles de transplante. Mas o que se observa é que as complicações imunematológicas para esses pacientes, por mais que eles tenham esse risco aumentado, isso não vai levar a uma falha de enxertia, rejeição ou morte, não nesse contexto. Mas existe maior risco para esses pacientes no transplante de ter mais hemólise. Uma opção que ele se surge como promissora é a da terapia gênica para esses pacientes, mas que não está disponível ainda. Então, a conclusão do estudo é que se busque sempre estratégias que minimizem a imunização para esses pacientes, com a determinação de protocolos, com estratificação de risco e definição de guidelines de tratamento. Então, era isso. Obrigada. Parar aqui minha transmissão. Excelente, Ara. Na verdade, eu queria perguntar se você poderia voltar ali naquelas tabelinhas, naqueles gráficos que eles colocam, né, para a gente discutir um pouquinho em cima deles.
Eu acho que esse tópico, né, de síndrome de hiperemólise é um tópico que a gente tem que abordar inúmeras vezes, né? Então, a gente trouxe esse artigo, que é um artigo muito bom, né, do grupo francês. Eu comentei anteriormente, né, em outras sessões, que o pessoal da França, esse daí tá ótimo, que o pessoal da França tem uma expertise muito grande em doença falciforme, em imunematologia, e talvez seja o grupo no mundo que mais consiga ter um entendimento de como manejar melhor esses pacientes. Então, eu gosto muito dessa possibilidade de avaliação que ele coloca aqui, que é a avaliação clínica, né, pós-transfusão. Lembrando que, como a Yara mostrou nos casos, a grande maioria das vezes o paciente vai se apresentar com quadro álgico pós-transfusional. Ele tem que ser um alerta para a gente. Apesar de ter esse período, né, bem longo, entre 3 e 25 dias após a transfusão, normalmente esse quadro álgico vai aparecer entre 7 e 14 dias da transfusão. E tem que sempre criar um alerta na nossa cabeça, porque eu posso estar diante de uma reação transfusional que está se apresentando para a gente como uma crise vasoclusiva. E eu nunca tinha visto essa forma de estar prevendo a evolução para uma reação tardia, para uma síndrome de hiperemólise, a partir da dosagem da hemoglobina A, né? Então, só a gente lembrar um pouquinho dos conceitos. O doente falciforme, a gente espera que ele tenha, se for só anemia falciforme, basicamente hemoglobina S, né? A doença falciforme pode ter uma conjuntura de tipos de hemoglobina, hemoglobina S com outras hemoglobinas, por exemplo, C. E eu vou ter, naquele paciente que eu imagino que tem um risco aumentado de síndrome de hiperemólise, um cuidado de estar coletando a avaliação dessa hemoglobina A, seria uma HPLC, para eu quantificar essa hemoglobina A logo após a transfusão. E eu faria um segmento desse paciente com HPLC, com a quantificação da hemoglobina A, e tentaria colocar o doente numa zona, né, de risco, se é um paciente com baixo, médio ou alto risco de hiperemólise. E a partir disso ter uma condução diferenciada daquele paciente. A gente já fez essa avaliação um dia aqui, na verdade, né, mostra talvez há um mês e meio atrás, uma criança que tinha um anticorpo que a gente não tinha muita segurança do que estava acontecendo, o anticorpo acabou desaparecendo, a nossa genotipagem não tinha nada que chamasse atenção, e a gente acabou resolvendo transfundir, porque era uma criança com AVC prévio, que precisava realmente ser colocada em esquema transfusional, o anticorpo tinha desaparecido, a genotipagem não trazia nada que nos chamasse atenção, e a gente fez uma aposta, né? Então a gente apostou que talvez desse certo, porque ela tinha uma indicação grande de transfusão. E era um anticorpo que parecia um alto, mas a gente não conseguia ter certeza naquele momento, porque tinha uma transfusão recente. E eu combinei, então a gente combinou eu, Luísa, que era a médica da paciente, que é hemoterapeuta, e a família, que a gente iria fazer essa transfusão, uma transfusão que a gente teria um pouco mais de cuidado, porque além da transfusão do segmento habitual, essa criança teria que voltar para estar checando esse HPLC para ver se haveria ou não uma queda, tanto da hemoglobina habitual quanto da hemoglobina A, que é essa hemoglobina que sobe com a transfusão, né? Então, nossos doadores têm uma são doadores normais, têm quase 100%, né? 40, 90 e tantos por cento de hemoglobina A. Então, eu espero que naquele momento pós-transfusional eu tenha um valor de hemoglobina A e que ele se mantenha relativamente estável durante um período, né? Um bom período, diga-se de passagem. Se houve uma queda rápida, eu sei que eu destruí aquela hemácia do doador. Então, é uma forma muito boa de a gente estar olhando o que está acontecendo. No final das contas, a criança não hemolizou, não teve síndrome de hiperemólise, mas o anticorpo, que até nesse momento eu não sei se é um alto ou se não é, reapareceu após essa transfusão. Então, essa criança realmente a gente optou bolsas incompatíveis, a gente optou por não fazer mais transfusão, porque a gente sabe que mesmo quando a gente não encontra anticorpo, o paciente pode ter risco de hiperemólise, né? Ainda mais se eu tenho uma bolsa incompatível, alto anticorpo. Então, a primeira figurinha é essa, que eu acho que esse artigo aqui todos nós temos que conhecer, né? Então, lembrando sempre disso. E pode passar para aquela outra tabelinha, por favor, Yara. Aí as outras coisas que eu sempre falo é obrigação do laboratório de Pronto, perfeito. É obrigação do laboratório de imunematologia dar um grito. Dar um grito quando pega um falciforme que veio para ser transfundido
e tem uma hemoglobina pós-transfusional, ele teve transfusão recente, a hemoglobina de hoje é menor do que a hemoglobina pré-transfusional. Então, nós temos que gritar, porque a gente pode estar diante de um paciente com síndrome de hiperemólise. E, infelizmente, eu sou hematologista, vocês sabem disso, né? Terminei a faculdade de medicina sem saber nada de transfusão. Então, infelizmente, a educação médica em transfusão é uma educação muito precária. Nunca na minha vida tinha ouvido falar em síndrome de hiperemólise, até eu fazer residência de hematologia e me deparar com esses casos, né, que a gente começa a entender um pouquinho o que estava acontecendo. Então, a gente não pode esperar que o médico, que nunca soube nem como fazer uma prescrição habitual de uma transfusão no paciente sem complicação, que ele tenha aprendido e tenha assimilado na faculdade o conhecimento de uma síndrome de hiperemólise. E o laboratório de imunemato, que está mais por dentro, né, desse conhecimento, é quem deve alertar. Então, o laboratório de imunemato, para mim, o meu entendimento é que nós somos os grandes responsáveis por estar dando esse alerta da possibilidade de síndrome de hiperemólise. Então, a gente realmente tem que ir atrás para falar, ó, paciente transfundiu, a hemoglobina agora pós-transfusional está menor, ou o paciente transfundiu, era uma PAI negativa, a PAI positivou. Então, todos esses alertas têm que surgir na hora da transfusão de paciente com doença falciforme. E a outra coisa que eu gosto também muito desse negocinho aqui que eles colocaram, de vez em quando eu cito isso, sobre o risco de ter uma síndrome de hiperemólise. E qual é o paciente de risco, né? E aqui ele coloca pacientes em transfusão crônica sem histórico de reação hemolítica tardia, ele é considerado imediatamente de baixo risco, certo? Aquele paciente em transfusão esporádica é o pior. Né? Aquele paciente que a gente tem mais pressa para transfundir, porque ele está com uma síndrome torácica aguda, está com uma crise álgica refratária, está com uma colestase intrahepática, é o paciente que eu tenho que ter mais cuidado, porque é um paciente super inflamado, ele já tem inflamação da doença de base, da doença falciforme, e tem a inflamação do quadro agudo junto. E é o paciente com maior risco de imunização, né? Então, é o paciente que eu vou ficar de olho, porque pode ser o paciente que vai evoluir com síndrome de hiperemólise. E aí, como é que eu prevejo, né? Tem um scorezinho, então ele divide em 3 scores, menor do que 8, entre 8 e 14, acima de 14, e ele coloca como é que calcula esse score. Então, histórico de anticorpo, pelo menos um anticorpo clinicamente significante, e aí ele coloca aqui, cadê os clinicamente significantes? Aqui. Duff, KID, MNS, Dombrock, outros de alta frequência e outros. E ele coloca o RH e KEL como de baixa importância clínica, certo? E aí ele coloca, então, se tiver anticorpo com significância, 6 pontos, apenas insignificantes, RH e KEL, história de transfusão de menos de 12 unidades, né? Eles encontraram esse número mágico que eu, sinceramente, eu tenho um apego a ele, que toda vez que eu vejo um paciente com 60 transfusões e o paciente não fez anticorpo, eu tranquilamente transfundo esse doente. Mas aquele doente que está começando a vida transfusional dele é um paciente que me deixa sempre em alerta, porque eu não sei qual é o comportamento que ele vai ter. É um hiperrespondedor ou é um paciente que realmente vai passar sem grandes intercorrências? Então, esse número 12 aqui é um número que nos ajuda a guiar qual é o meu receio, qual é o meu risco de ter síndrome de hiperemólise. E, claro, o histórico de síndrome de hiperemólise de reação hemolítica tardia prévia, né? E dividindo aqui embaixo, risco intermediário e alto risco. O baixo risco, vocês podem olhar que se ele tiver só RH e KEL, for classificado como baixo risco, ele coloca uma coisa aqui que a gente não faz, mas que é possível fazer só fenotipagem RH e KEL. O alto risco, ele coloca para fazer fenotipagem estendida. E a mesma coisa se tiver algum anticorpo clinicamente significante. Mas mesmo se for de baixo risco, ele já recomenda a gente fazer a compatibilidade estendida da fenotipagem. E aqui é o que chama mais atenção, que infelizmente nós não temos como fazer isso de rotina, mas é uma coisa que a gente vai ter que pensar e ver se vale a pena tentar correr atrás dessa solução, que é o paciente com pelo menos um anticorpo que ele considera significante e um alto risco para a doença hemolítica, doença síndrome de hiperemólise,
ele coloca para você transfundir com bolsa fenotipada e avaliar o tratamento prévio com rituximab, para evitar a síndrome de peremólise. Então, é um caso bem difícil, talvez a solução nossa geralmente seja, vamos transfundir não? Vamos tentar arranjar uma outra solução para esse paciente, né? E eu sei que às vezes essa conversa é tão triste, né? Tão ruim, porque cadê a outra solução? É a hidroxiureia, né? Transplante de medula óssea, que é uma opção também. Lembrando que o transplante de medula óssea é autorizado aqui no Brasil para doente falciforme apenas para doação aparentada. Então, precisaria ter um irmão que não fosse doente, né? Ele pode ter traço falciforme, mas ele não pode ter doença falciforme, obviamente. E esse paciente teria algumas complicações, e entre elas, para indicar o TMO, seria um paciente com múltiplas aluminizações ou com sangue raro. Então, a gente tem que partir para esse conceito aí, que transfusão não é a solução, e eu vou ter que encontrar um outro caminho para o meu paciente. E a outra coisa que eu queria comentar é a questão da criopreservação, do sangue criopreservado, né? Então, nós não, infelizmente, no Brasil, a gente não congela hemácia há talvez 7, 8 anos. Nós não temos a bolsa plástica, que é necessária para a criopreservação das hemácias, aprovada pela Anvisa. A solução glicerol, que era utilizada para a criopreservação, perdeu o registro na Anvisa. Então, infelizmente, é uma coisa que você nem acredita. A gente tem um programa de sangue raro, pelo menos tínhamos, né, antes da realidade atual, né, do nosso país. A gente tinha um programa de sangue raro no Brasil, e eu não conseguia que a Anvisa e a Vigilância Sanitária, que a Anvisa e o Ministério da Saúde conseguissem encontrar uma solução para dar um registro para uma solução barata, né, que é a solução do glicerol, para uma bolsa, para atender uma demanda nacional para os pacientes. Então, era uma conversa meio estranha. Eu participava do Comitê de Assessoramento Técnico do Ministério do Sangue Raro, e eu fui para uma reunião que estava a Anvisa lá. Eu não conseguia acreditar que aquela reunião estava acontecendo com o povo que mandava nas coisas, e a gente não conseguia criar uma solução. Tá? Hoje, o que eu sei é que o sírio-libanês tem congelado, provavelmente ele tem autorização para uso compassivo. Imagina, eu não tenho sangue nenhum na vida para transfundir aquele paciente. Se ele não for transfundido com sangue congelado, ele vai morrer. Então, ele consegue, provavelmente ele adquire por pesquisa, aí tem aprovação por pesquisa, e ele deve liberar por uso compassivo, acredito eu, não sei muito bem os trâmites, mas é a única solução hoje que a gente tem no Brasil para essa falta de insumos de congelamento. E isso é muito frustrante, na verdade revoltante, né, que a gente não consegue cuidar da gente mesmo, né, mas não consegue criar caminhos que eu entendo que seriam caminhos relativamente fáceis, dependentes apenas de uma decisão mesmo institucional, né, do Brasil. Mas ok, era isso, meus comentários, né? Aí eu queria saber quem mais quer comentar alguma coisa. Meu povo, Loni, pode ficar calada não. Eu já estava abrindo a câmera. Tu sabe que eu não sei mexer, eu tô no computador hoje, eu não sei mexer nesse Teams, não. Não, mas assim, não tem muita coisa a acrescentar, né? Como eu disse na aula passada, a gente acaba acompanhando mais esses pacientes aqui ambulatorialmente, né? Os doentes falciformes, e quando eles fazem essas complicações, chegam para ti, né? Então, tu tem, obviamente, muito mais experiência do que eu nisso, né? Eu queria só mesmo parabenizar a aula, a escolha do tema. Eu acho que esse é um artigo que vale a pena ser apresentado pelo menos todo ano. Né, tem alguns artigos que são igual TRIC, né, alguns artigos que são artigos, né, tem cadeira cativa, né, então em algum momento eles devem ser vistos e apresentados, porque realmente, tu falou aquela história saiu da faculdade de medicina, não sabia nem o que era síndrome de hiperemólise. Eu estava me lembrando da primeira vez que eu escutei trale, que foi chegando num plantão na residência de clínica sábado, no HU, aí passaram o plantão e disseram, tem um paciente dermatológico suspeito de trale. Eu digo, suspeito de quê? Tu contou, eu me lembrei disso, né? Eu saí da faculdade na residência clínica sem saber nem o que era trale, né? O que é isso? Trale? O que é esse negócio? Então, é mais ou menos isso mesmo, né? A gente sai com muitas deficiências, né? E mesmo na residência da especialidade, né? Se você não se atentar para aprender algumas coisas, porque, por exemplo, no HU você não consegue internar benigna, né? Então, dificilmente, eu não sei se algum residente conseguiu ver um caso desse, né? Esse ano a gente teve um paciente, mas ele estava no HGF,
E aí a gente tem que buscar suprir, né, essas deficiências do que a gente não vê na prática. Esse é um momento para a gente ajudar nisso, né? Porque a gente acaba vendo na residência muito onco, muito onco, muito onco. E a vida fora da residência é muito menos onco do que o que a gente aprende na residência, né? Então, aproveitem esses momentos para discutir, para estudar, para perguntar depois, né? O que não teve contato com o tema, teve primeiro contato agora, aproveita para estudar também, para a gente poder e trazer para a gente, né, os questionamentos, e mesmo depois que terminarem a residência, a gente também está aqui à disposição, né, sempre para discutir. Só parabenizar mesmo, viu? Maravilha. Alguém mais? Carol, aqui uma imunematologista, quer fazer algum comentário? Suzana? Não, todo mundo calado. Yara, eu queria agradecer, eu queria falar que orgulho você apresentando os antígenos eritrocitários, tudo bonitinho, parabéns, está uma lady imunemato, viu? Então foi ótimo, obrigado pela apresentação. E aí semana que vem vai ser Luani, né, Luani? E aí daqui a 15 dias eu vou trazer um outro artigo que vai ser também sobre falciforme. Vamos, Luani, fazer aí uma série absurda de falciforme, para a gente sair, todo mundo sabendo tudo. Eu tinha outros planos, mas eu posso mudar, posso adiar meus planos trombóticos. Pois pronto, tá, vamos para as hemoglobinopatias. Tá bom. Tchau, gente, Tchau. foi ótimo. Yara, muito obrigada.